São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Quando João está escrevendo aqui, ele diz que 5 já caíram. O Egito, a Síria, do Senequeribe, a Babilônia, do Nabucodonosor, os medos e persas, né, do rei Dário, né? Xerxes, Artaxerxes. Depois vem os gregos, o quarto, né, do Alexandre o Grande. 5 já caíram. É o que está escrito aqui, eu estou indo pela Bíblia. Um existe. Esse quinto que existia, após Egito, Assíria, Babilônia, medos persas, grego, o que existia ali era Nero, né? O Império Romano, né? Um existe. O que a Bíblia diz aqui? Um existe, outro ainda não veio. Outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Esse outro aqui é a 7ª cabeça, né? E Yohanan, que você chama de apóstolo João, está dizendo, a 7ª cabeça, o 7º reino, ainda não apareceu, ainda não chegou. Quando ele vier, convém que ele dure por pouco tempo. Então, quem é esse 7º império, 7ª cabeça? E Yohanan diz que vai vir após o 6º. O 6º era Nero ali, Roma, Império Romano. Quando essa 7ª cabeça viesse, esse 7º reino duraria pouco tempo. Quanto tempo durou o 6º lá, que existia no tempo de Yohanan, o Império Romano? Da Europa, do Ocidente, durou cerca de 500 anos. O Império Romano inicia-se ali no ano 27 a.C. e termina no ano 476 na Europa, né? Com o Imperador Romano. Então, o Império Romano na Europa tem mais ou menos 500 anos de duração. Só que, como Daniel, no capítulo 2, no sonho do rei Nabucodonosor, vê 2 pernas de ferro, a outra perna de ferro do Império Romano, que é ferro, que se estabelece ali no Oriente, no ano 330, com Constantino, que sai de Roma, na Europa, Ocidente, para estabelecer uma outra perna do Império Romano no Oriente, o Império Bizantino, de Constantino, porque Roma estava ameaçada de cair pelos visigodos, bárbaros, diversas tribos lutando contra Roma, né? Até que ela cai no ano 476 com o Imperador Rômulo. Mas Constantino tem a ideia de dividir o Império. No ano 330, também numa cidade de 7 colinas, que ele coloca o nome de Constantinopla, né? Esse Império de Roma, do Oriente, vai durar 11 séculos. Começa no ano 330 e ele é derrotado pelo Império Otomano no ano 1453. São quase 11 séculos, né? Grandes imperadores romanos estiveram no Império do Ocidente. Constantino, Teodósio, Justiniano. Constantino foi quem fundou lá, mandou fazer lá no local de um templo pagão a igreja de Santa Sofia, colocou a cruz lá, no ano 300 e tanto lá, e enganou os chamados cristãos. Eu já expliquei aqui que, muitas vezes nas pregações, que lá em Jerusalém era crentes e Erudim. Kefa, que você chama de Pedro, Jacó, que você chama de Tiago, e Yohanan, que você chama de João, Shaul, Paulo, né? Eles eram judeus. Paulo era da tribo de Benjamim, né? Eles eram das 12 tribos de Israel. Eles não fundaram o cristianismo, cristandade, igrejas. Não, eles pregavam Yehoshua Mashiach. Mas com o imperador, a morte de Trajano, o imperador Adriano, aí começa a vir os cristãos, né? Adriano mudou o nome da região da Judéia para Filisteia. Depois virou Palestina, né? Aí há esse problema até hoje. Quem é os donos da terra ali, né? É Israel ou os palestinos? Aí é a obra do imperador Adriano. Então lá no ano 116, 117, começaram a ser chamados de cristãos. Já não era mais a fé dos Yehudim, já estava paganizado. E os fundadores da Keilah, comunidade, congregação, que inicia em Roma, Romanos 16, Paulo diz que eram os seus parentes antes dele, Andrônicos e Júnias, né? Pode ler lá. São os fundadores da congregação em Roma, mas com a expulsão dos Yehudim, judeus,
em Atos 18, através do imperador Cláudio, Roma ficou sem Áquila, Priscila, sem judeus. Aí quando caiu o decreto, os iudinhos judeus não eram cristãos. Quando voltaram a Roma, tentaram restabelecer a fé, era tarde demais. Roma tinha corrompido e massacrou, destruiu, matou, perseguiu todos aqueles que tentou trazer ela a palavra original. Né? Mesmo nas eras da igreja, na era de Tiatira, Mashiach Yoshua disse que é contra os que deitam na cama com a mulher Jezabel, a grande meretriz, prostituta. Os que adulteram com ela virá a grande tribulação. E eu dei-lhe tempo para arrepender e não quiseste. Então, Roma nunca quis se arrepender e nem vai se arrepender. E Roma, a igreja cristã, a cristandade, cristãs, sejam nominais, falsos, verdadeiros, se junta tudo com Constantino, no ano 300, né? E 30, depois no ano 325, em 330 ele vai para Constantinopla. Mas começa a construir aquilo lá, né? Cidade das Sete Colinas. 325, Concílio de Nicéia. Ele junta tudo lá. Esse Império do Oriente, bizantino, essa Roma aí, ela cai em 1453 com Constantino IX, e quem derruba é o Império Otomano. Do Islã, né? Turco. O Império Turco, Otomano, Islã. Derruba o Império Romano, no ano 1453. Né? Agora, presta atenção na palavra da profecia. Diz que a sétima cabeça vai durar por pouco tempo. Um existe, que é a sexta, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não veio, a sétima cabeça, mas quando vier deve permanecer por pouco tempo. Então vem agora a pergunta, né? Quanto tempo durou o Império Romano? Seria o Império Otomano, melhor dizendo. O Império Otomano vai durar 600 anos. Ele vai de 1453, quando derrotou lá Constantinopla, a Nova Roma, do Oriente Médio, a religião católica bizantina, os cristãos, 1453. Ele vai até a Primeira Guerra Mundial, 1922, o Império Otomano. Então o Império Otomano dura mais do que a Roma, o Império Romano do Ocidente, da Europa, que hoje seria o Vaticano, que durou 500 anos. Né? O Otomano dura 600 anos. Então por aqui o Império Otomano já não pode ser essa sétima cabeça. Porque é dito aqui que não existe, era Nero, outro ainda não veio, quando vier, que é a sétima cabeça, convém que ele dure pouco tempo. Roma durou 500 anos na Europa, 11 séculos no Oriente, a religião católica bizantina. Depois vem o Império Otomano, que derrotou Roma, né? No Oriente lá, derrotou os bizantinos. Só que esse Império Otomano, ele vai do ano 1453 ao ano 1922, onde ele é dissolvido lá, o sultão, né? Turco, na Primeira Guerra Mundial, dura 600 anos. Portanto, ele não pode ser a sétima cabeça, o Império Otomano, que ele dura muito tempo, né? Dá para compreender? E depois do Império Otomano, qual o império que vem? Depois do Império Otomano, o império que vem é o Império Britânico. É o Império Britânico que na Primeira Guerra Mundial derrota o Império Otomano, do sultão lá, turco, do Islã. Né? Esse Império Britânico, ele dura... Eu estou falando isso aqui porque a gente precisa ver onde está essa sétima cabeça, né, da besta. Né? Esse Império Britânico, ele vai do ano 1583 ao ano 1997. O Império Britânico, que hoje dissolveu e se tornou o Reino Unido, com Inglaterra, Escócia, né? Austrália, Irlanda, país de Gales, né? Mas o Império Britânico, que foi do ano 1583 a 1997, durou mais ou menos 500 anos, cerca de 500 anos. Esse Império Britânico dominou todos os oceanos e 1/4 do planeta. Então não era fraco o Império Britânico. Também não pode ser a sétima cabeça, né? Embora derrotou os otomanos.